Olá, pessoal do sexto. Então, vamos lá para a nossa revisão da prova mensal de Geografia do terceiro bimestre. Como eu sempre explico antes, a gente vai dividir a revisão em três partes, que é para ficar melhor de vocês entenderem. Então, na parte um a gente tem a formação da atmosfera, né, esse processo e algumas características da atmosfera. No vídeo 2 vamos explorar as camadas, né, o que que acontece em cada uma. E no terceiro, a gente vai falar sobre as funções da atmosfera. Primeiro, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Então, vamos lá. Nessa tela aqui, gente, vocês estão vendo a apostila de vocês. Então, a gente vai usar para essa prova só o capítulo 9 da apostila, que é esse primeiro, né? Dinâmica da atmosfera e espaço geográfico. Aqui no começo tá já falando um pouco sobre a atmosfera, enfim, a gente explorou bastante isso. E uma das coisas que a gente explorou é que a atmosfera é essa camada de ar que ela é invisível, né? Porque a gente não vê o ar, a gente sente ele porque nós respiramos o que está no ar, mas a gente não consegue pegar o ar, né? E aí aqui nessa imagem de satélite a gente consegue ver que a atmosfera é essa camada bem fininha azul que a gente vê nessa imagem de satélite, né? É só assim que a gente consegue de fato ver que o nosso planeta tem atmosfera, mas no geral a gente sente essa camada, né? Então, vamos falar aí sobre a origem e a constituição da nossa atmosfera. A atmosfera, gente, ela não é, a atmosfera do nosso planeta, ela não foi sempre desse jeito, né? Ela teve composições diferentes ao longo do tempo. E para isso eu vou mostrar esse esqueminha aqui para vocês. Aqui nessa barra do meio, ó, essa parte aqui do meio, vocês estão vendo os gases que comporam e compõem a nossa atmosfera. Atualmente, os gases que compõem a nossa atmosfera, aqui em azul, como vocês podem ver escrito atmosfera atual, são o oxigênio, o nitrogênio, o gás carbônico e o vapor de água e outros gases em menores quantidades, né? Esses são os principais que a gente encontra na nossa atmosfera atualmente. Mas se a gente for olhar aqui para a parte em amarelo, que é o que a gente chama de atmosfera primitiva ou atmosfera primária, como vocês podem ver aqui, os primeiros gases que formavam a atmosfera do nosso planeta eram o hélio e o hidrogênio. Em um segundo momento, nós tínhamos uma mistura, né? A gente tinha o hidrogênio e aí foi acrescentado a amônia, o metano, vapor de água, gás carbônico, nitrogênio. A gente também tem o, o enxofre também, certo? Então, a gente pode perceber que são atmosferas bem diferentes. Então, se a gente fosse dizer qual é a diferença entre a atmosfera atual e a atmosfera primitiva, seria na composição de gases. Vocês podem observar aqui que na apostila de vocês está mostrando esse gráfico que atualmente 78% da atmosfera é constituída de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de argônio e outros gases. Esses outros gases, por exemplo, o dióxido de carbono, o gás carbônico, o hidrogênio, que forma o vapor de água, e outros que a gente viu ali na outra ilustração. Isso é a atmosfera atual, tá? Mas a atmosfera primitiva, ela era bem diferente, como vocês podem ver, né? Tinha a amônia, o metano, o hidrogênio em quantidades maiores, né? Era uma variedade maior de gases que a gente tinha na atmosfera. Então, essa é a principal diferença entre a atmosfera atual e primitiva. Mas como que a gente levou para chegar, para sair, né, daqui e chegar aqui? Bom, aí a gente precisa entender o processo, né, de formação dessa atmosfera. E uma das coisas
principais que está mostrando aqui na apostila de vocês é a questão da relação, né, da hidrosfera, né, que é a esfera da água, e do surgimento dos seres vivos com a atmosfera. O que acontece? A nossa atmosfera, ela foi sendo formada durante bilhões de anos, à medida que o nosso planeta ia se resfriando, né? Lembrem-se lá daquela linha do tempo que a gente fez no caderno com o processo de formação da atmosfera. Vocês podem acompanhar por lá também. Então, inicialmente, o nosso planeta era muito quente. E por conta dessa temperatura muito alta, a gente tinha uma composição de gases, inclusive, que favorecia essas altas temperaturas. E aí, esse processo de mudança levou cerca de 4,6 bilhões de anos. Aos poucos, os gases que estavam presos no interior da nossa Terra, eles foram sendo liberados. E à medida que eles iam sendo liberados, a quantidade de vapor de água que também estava preso na superfície, ela foi aumentando ao longo do tempo. Conforme esse vapor de água aumentava, deu origem a chuvas muito fortes que foram resfriando a nossa superfície e ao mesmo tempo foram formando os mares primitivos. Por isso que aqui a gente tem uma ilustração, né? Olha só, os vulcões bastante ativos que remetem a essa questão do planeta ainda bem aquecido, as chuvas fortes, como vocês podem ver, bastante nuvens aqui, e os mares primitivos, né? À medida que o planeta, então, ia resfriando, ele foi formando essas chuvas, né? Essas fortes chuvas e os mares, e aí isso permitiu a formação das primeiras formas de vida, né? O surgimento das primeiras formas de vida, inclusive nos mares primitivos. Então, essas primeiras formas de vida que surgem nos mares é que vão ser responsáveis pela transformação desse ar tóxico em um ar respirável, porque essas primeiras formas de vida, elas se alimentavam por meio do processo da fotossíntese. Elas absorviam o gás carbônico, que estava em uma quantidade muito maior na nossa atmosfera, e liberavam em troca o oxigênio. Isso foi aumentando o oxigênio ao longo do tempo. Se a gente for ver essa mesma explicação aqui, nesse quadro, a gente vai entender bem essa questão. Então, da Terra, né, aí a gente está falando da Terra, a crosta terrestre mesmo, né? Da Terra foram se desprendendo alguns desses gases que foram ajudando a aumentar a quantidade de vapor de água e, portanto, a formação das chuvas. E aqui a gente tem uma relação dos oceanos com o ciclo das chuvas. Então, ao mesmo tempo que a superfície se resfriava e chovia, os oceanos, em troca com essa atmosfera, eles contribuíam para esse ciclo das chuvas, que por sua vez foram responsáveis pelo resfriamento dessa crosta e aumentando novamente esse vapor de água, né? E aí, aqui no cantinho, vocês podem ver que o oxigênio na nossa atmosfera, ele é, portanto, de origem biológica, ou seja, origem biológica é uma origem que tem a ver com o processo da vida. E essa vida era de quem? Desses primeiros seres vivos que surgiram no fundo dos oceanos. As bactérias, as algas, essas primeiras plantas que foram muito importantes para o aumento da concentração de oxigênio em razão do processo de fotossíntese, tá? Então, é esse o processo, gente. Acompanhem lá através da linha do tempo do caderno de vocês e lembrem que a principal diferença entre a atmosfera primitiva e a atual está na composição de gases. A atmosfera atual, ela tem o que a gente precisa para respirar, que é uma das principais funções da atmosfera,
E a atmosfera primitiva era uma atmosfera tóxica, por isso que nesse momento não tem formação de vida no planeta. É só quando o vapor de água começa a aumentar que surge a vida e a Terra torna-se um planeta habitável, né? Portanto, a vida, o surgimento da vida no planeta está associado diretamente com o aumento do oxigênio, né? É até engraçado, porque só foi possível que a gente é, respirasse, que a gente vivesse, porque a própria vida surgiu, né? Que foi das bactérias e essas primeiras algas, que através da fotossíntese aumentavam a quantidade de oxigênio no planeta, certo? Então, dessa primeira parte é isso, e aí agora a gente vai ver as camadas da atmosfera, ok? Até.